Olá, meu povo de luz, mais luz para esse nosso dia. Eu sou Ruth Moura. Eu resolvi fazer deste vídeo tipo um diário, porque eu tenho tantas experiências espirituais que eu pensei assim, com o passar dos anos eu vou acabar esquecendo de tudo aquilo que eu vi aqui no mundo extrafísico, o mundo espiritual, e também alguns sonhos lúcidos que eu sempre tive e acabo lembrando deles, mas eu sei que com o decorrer dos anos, das décadas, eu vou acabar por esquecer de alguns deles. E as experiências são tão incríveis que eu pensei assim, não, eu vou deixar tudo isso registrado, eu vou fazer assim, eu vou fazer vídeos, eu vou postar no YouTube, e esses vídeos vão ficar para mim, e também, por que não compartilhar essas incríveis histórias para o povo, certo? Para aquelas pessoas que interessam, acabam se interessando desse tema, certo? E na minha família, somente meu marido e minha filha e meu genro que sabem dessa história, e também mais outras duas pessoas que não é da minha família, mas são minhas duas grandes amigas, a minha cabeleireira, a Daniele, e a sua funcionária, a Cláudia. Ficou só nesse círculo, porque esse tema é o tema um pouco difícil para todas as pessoas encararem com normalidade, né, certo? Mas ok, a gente tem que compreender, porque todos nós não estamos no mesmo patamar aqui no plano físico. Cada um na sua, cada um com suas histórias, cada um com a sua vida, o jeito que encara a sua vida. Ok, vamos respeitar a todos, né? E então, vamos lá. Tudo começou quando eu era criança. Eu vim de uma religião, não vou dizer a religião, porque todas as religiões são válidas e eu não quero aqui falar mal de nenhuma religião e não quero que nenhuma pessoa fique ofendida, certo? Mas é de uma determinada religião, toda a minha família, que não aceitava o espiritismo, que não aceitava outras coisas se não fosse só aquelas ditadas pela religião, pelo líder religioso, certo? Mas aí tudo bem. Mas mesmo assim, eu via seres humanos mesmo, que não estavam mais aqui no plano físico, mas para mim, eu via eles como se eles fossem pessoas aqui, normais mesmo, vivendo no nosso plano físico, entendeu? Eu via eles com naturalidade. Eu só percebia que eles não estavam no plano físico quando eu comentava assim, por exemplo, com a minha irmã. Você viu aquele homem que passou? A minha irmã, homem? Que homem? Não tinha homem? Sim, passou um homem por nós. Não passou ninguém, sabe? Então assim, aí eu falei assim, mas peraí, tá meio estranho, né? Via crianças na minha casa e falava assim para minhas irmãs, ei, por que você estava escondida atrás da porta? Você estava querendo brincar comigo? A minha irmã falava assim, mas eu não estava escondida atrás da porta. Você estava assim. Então eu achava que era uma das minhas irmãs que estavam brincando comigo, se escondendo atrás da porta. E eu falava, mas tinha uma criança atrás da porta. Então era assim, eu via eles, né, todos esses seres humanos que não estavam aqui no plano físico, como se fossem pessoas no plano físico mesmo, tá entendendo? Então, eu nunca achei que eram seres que não estavam aqui mais no plano físico. Tudo bem. E aí foi passado os tempos, depois aconteceu também tudo isso quando eu já estava casada, era com meu marido, eu falava assim, nossa, você viu aquele carro como passou veloz por nós? Meu marido, carro? Que carro? Não passou nenhum carro veloz por nós. Então assim, era uma coisa assim muito interessante, sabe? Eu estava aprendendo a dirigir, eu estava com ele na estrada, meu marido estava fazendo com que eu estivesse, que eu tivesse assim mais
experiência em dirigir na autoestrada, então ele me falou assim, vamos aproveitar que está na hora do almoço, está tudo muito calmo, vamos pegar uma vicinal e aí você vai aprender a dirigir na estrada. Eu falei assim, ok, então vamos lá, vamos dirigir. E aí eu estava lá dirigindo com o carro e estava tudo calmo, tudo tranquilo, que era uma vicinal, era sítio para um lado, sítio para o outro, fazendas, plantação disso, plantação daquilo, e estava tudo tranquilo, era tipo 1 hora da tarde. Então estava eu lá dirigindo, aquele dia ensolarado, que não tinha nenhuma nuvem no céu, o céu estava azulzinho, e aí estava eu lá dirigindo. Eu dirigindo, meu marido do meu lado dando pitaco, né? Lógico que ele estava me ensinando a dirigir na autoestrada, e a minha filha estava atrás. E aí eu estava dirigindo, de repente eu vi assim pelo espelho retrovisor um carro branco que vinha vindo, e ele vinha rápido. Eu falava assim, nossa, e eu comecei a acelerar cada vez mais, que eu comecei a ficar desesperada. Eu falei assim, gente, esse motorista não está vendo meu carro aqui, ele vai bater em mim. Porque aí quanto mais ele me aproximava, eu percebia que o homem que estava dirigindo, ele estava bravo, sabe? E tinha uma família dentro. Era um homem de uns 50 anos, uma mulher de uns 47 anos, umas crianças atrás e uma senhora. E dava para eu ver pelo retrovisor, eu olhava assim, e dava para ver todas as pessoas naquele carro branco, sabe? Que estranho. E eu dirigia rápido assim, e nada daquele carro desacelerar, sabendo que eu estava na frente dele, né? Meu pai, ele vai bater na minha traseira. Não, na traseira do meu carro, né? Ele vai bater na traseira do meu carro. Que desespero! E eu acelerava cada vez mais. E olhando pelo retrovisor, preocupada, assim. Depois o carro se distanciava, ele ficava um pouco mais para trás, e aí eu dirigia tranquilamente, porque eu via que ele estava mantendo uma certa distância. Mas aí, de repente, de novo, ele já estava próximo de mim de novo. Meu pai, esse homem, ele está brigando com a família, e ele tá desnorteado, ele vai acabar batendo no meu carro. Meu pai, vai acontecer um acidente aqui. E eu acelerava, porque eu ficava preocupada dele bater no meu carro, porque eu vi que ele não estava nem me vendo. E eu falei assim, ele vai bater no meu carro, ele está brigando com a família e está sem prestar atenção na estrada e vai acabar batendo no meu carro. Eu acelerava cada vez mais. De repente, meu marido falou assim, Ruth, por que você está acelerando o carro em vez em quando? Lógico, aquele louco ali atrás está querendo quase bater no meu carro. Ele falou assim, há muito tempo não tem carro nenhum atrás de nós. Não tem? Claro que tem, olha pelo espelho retrovisor. Eu olhei assim pelo espelho retrovisor, nada, absolutamente nada. A 1 milésimo de segundo, o carro estava quase batendo no meu carro. Eu falava assim, gente, que coisa mais estranha. Mas tinha um carro ali. Eu assim, Ruth, não tinha carro nenhum, eu tô olhando aqui para trás também, eu tô vendo, você está vendo o carro, que eu quero orientar você, para você fazer, se um carro for te ultrapassar, eu estou aqui olhando tudo, mas faz um bom tempo que não tem nenhum carro atrás de nós, por isso que eu não estou te dizendo nada, e você está acelerando o carro por conta própria. Eu falei assim, mas sempre teve um carro, que faz uns 15 minutos que tinha um carro atrás de nós. Eu falei, não, Ruth, não tem ninguém. Pode dirigir sossegado. Eu não me conformava. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Não tinha porteira naquelas grandes plantações para que alguém entrasse. Aquele carro entrou em algum lugar. Mas que carro é esse? Eu falei assim, era uma Brasília branca. E era estranho, porque, imagina, isso aconteceu há uns 20 anos atrás. Mesmo naquela época não existia Brasília 0 quilômetro. E você olhava e você via que era uma Brasília 0 quilômetro. Imagina quantos anos atrás que pararam de fabricar as Brasílias, né? E era uma Brasília branca. Dava para ver que ela era nova. Né? E outra, se a gente vê uma Brasília hoje, a gente não vê que ela é nova, a gente vê que ela é bem cuidada, a gente vê que ela é, como fala, ela é antiga, mas ela é bem cuidada. Mas essa dava para ver que não era antiga, dava para ver que era nova mesmo, era uma Brasília nova, era recém saída da fábrica. E aí, aquele povo, por incrível que pareça, você vê que eles continuavam
eles continuavam naquela estrada, eles continuavam dirigindo com seu carro novo. E é lógico que aconteceu um acidente, por isso que eles continuavam naquela estrada. Eles acham que eles continuam brigando dentro do carro, que o homem continua dirigindo. Então, assim, esses fatos foi o fato mais extraordinário de seres que não estavam mais aqui no plano físico, que me foi assim muito instigante, porque eu fiquei vendo ele por uns 15 minutos mais ou menos, só eu que via, ninguém mais viu, meu marido não viu. A minha filha ainda era criança, então ela não ia lembrar desse fato, mas meu marido lembra. Vamos lá, então esse foi um dos relatos de seres que não estão mais aqui no nosso plano físico que eu via, e em muitos outros casos. Mas vamos lá, e eu tive uma vida assim, principalmente antes de eu casar, na minha infância, que foi muito difícil mesmo. Mas tá ok, eu não quero falar no vídeo de hoje. Quem sabe mais para frente, ok, mais para frente eu posso contar um pouco da minha história. Mas vamos lá, eu tive muitos casos de depressão, desde criança, eu tive casos muito de depressão. Há alguns anos atrás, vamos colocar uns 10 anos atrás, esse quadro de depressão voltou novamente, mas voltou de uma forma assim muito agressiva. Eu chorava quase todos os dias, assim, compulsivamente, sabe? Era muito sofrido, que situação sofrida. Eu chegava a sentar no chão, mas no chão mesmo. Olha como que estava o meu psicológico. Eu sentava no chão do meu quarto e chorava, mas chorava compulsivamente. Meu pai, aquilo doía tanto, era uma dor e também era uma saudade de algo que eu não sei descrever o que era. Mas eu tinha saudade, e a saudade era muito profunda. E aquela dor era tão profunda assim, e o meu peito dilacerava, que parecia que me faltava, me faltava o ar, sabe? Minha nossa, como me faltava o ar. E eu chorava, até cansar. Depois eu ia lá, tomava um banho, ia para minha cama e ia descansar um pouco, porque o físico já estava muito cansado, porque de tanto sofrimento. E quando eu estava assim trabalhando, muitas vezes eu sempre gostei de colocar os fones de ouvido, colocar ali no YouTube umas musiquinhas, sabe? E ficar. Mas quando eu estava nesse quadro depressivo, não. As letras das músicas me faziam sofrer mais ainda. Não tinha mais jeito. Eu falava assim, gente, o que eu vou fazer agora? Nem música eu posso ouvir mais. Mas um dia o YouTube me sugeriu um vídeo de Maura Albanese, sabe? E aí eu comecei eu falei assim, que interessante, ela está falando sobre meditação. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Que eu achava que meditação era coisa para fazer yoga e eu nunca me interessei por isso, sabe? Aí eu falei assim, não, nunca me interessa. Mas aí eu me interessei, eu comecei a assistir os vídeos dela. Estava lá assistindo os vídeos dela e ela estava falando que a meditação era muito bom e aquele blá 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 todo sobre meditação. E como ela também é psicóloga, ela começou a falar também. Eu comecei, a ouvir os vídeos dela sobre psicologia, sobre depressão, sobre todos esses temas onde eu estava ali vivenciando aquela vida sofrida. Aí eu falei assim, tá, que interessante. E ela falou que a meditação era muito bom a gente se autoconhecer, e através da meditação a gente poderia se autoconhecer, que a gente poderia fazer as nossas orações antes de dormir, ao acordar. Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer isso. Não sei mais o que eu faço mesmo com essa minha tristeza, tô no fundo do poço mesmo e... ok, vai, eu vou fazer isso, ok, eu vou fazer...
Deixei a preguiça meio de lado, sabe? E eu comecei a meditar. No começo não foi fácil, não. Então eu fazia assim, eu pegava 10 minutinhos no horário de folga assim, do trabalho, eu pegava uns 10 minutinhos, eu sentava no pufinho assim e tentava relaxar. Era difícil, lógico que no começo foi difícil, porque a mente ficava blá, 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 a mente não cala, ela não se cala muito. E aí eu fazia meditações com uma musiquinha mais suave, sabe? Ou muitas vezes era por meditações falada, né? Aquelas meditações que eu pegava da própria Maura de Albanese, meditação falada, eu ficava ali ouvindo e até que muito tempo depois eu consegui fazer com que a minha mente relaxasse. No começo não foi fácil não, mas por várias tentativas eu fui até que eu consegui. Consegui relaxar e aí eu fui fazendo as minhas meditações, eu fui sentindo o meu corpo, que aí nas meditações guiadas, né? Eu falo meditação falada, é o meu jeito de falar, mas é meditação guiada, se você for procurar meditação guiada. Aí vai falando com aquela música suave, uma voz suave também, vai falando, preste atenção nos seus pés, preste atenção nas suas pernas, nos seus joelhos, nas suas coxas, e assim vai falando e você vai prestando atenção. Aí eu fui prestando atenção, fui fazendo, fui percebendo o meu corpo físico. Antes, lógico, a mente estava blá, 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 nunca tinha percebido o meu corpo físico, fui percebendo as sensações do meu corpo físico. E aí foi ficando cada vez mais interessante, as meditações me foram cada vez mais tranquilizadoras, a minha depressão foi diminuindo cada vez mais, aqueles dias deprimentes foi ficando cada vez mais raros, eu comecei a gostar. E aí eu comecei a fazer minhas orações também antes de dormir. Orações tipo Pai Nosso, Salmo 23, Salmo 91, Ave Maria. Sabe, essas orações mais conhecidas eu fui fazendo. E aí eu já conseguia dormir com mais facilidade. Já não precisava daquele indutor de sono, aquele remedinho tarja preta, né? Não precisava mais, que aí eu fui diminuindo cada vez mais. Tem dia que não precisava nem tomar, porque eu já pegava no sono, nem terminava a oração direito, já estava pegando no sono. Já estava bom, já estava ótimo. E aí eu continuei fazendo ali. E aí o que começou a acontecer? Enquanto eu estava dormindo, e aí eu percebia que tinha movimentação no meu quarto. Muitas vezes meu marido ele tem o costume de acordar de madrugada, ele acorda muito cedo, ele dorme muito pouco, então ele acorda muito cedo. Ele não tem mais sono, ele já levanta, ele sai e vai fazer alguma coisa. E aí eu fico lá sozinha. Então nessas madrugadas quando eu estava sozinha, interessante que é sempre assim, é quando eu estava sozinha na cama, que aí eu percebia que eu não estava só, que tinha uma movimentação no meu quarto. Mas sabe quando você está naquela vigília, você está entre dormindo e acordada? Era assim que eu estava, entre dormindo e acordada. E aí, de repente, eu acordava assim num susto. Falava assim, nossa, que estranho. Parecia que tinha pessoas no meu quarto. Era muito estranho. E aí, quando eu saía assim para fora, tinha uma pequena plateia olhando por baixo da porta do meu quarto. Sabe quem era essa pequena plateia? Meus gatos. Eu tenho 5 gatos. E eles ficavam por baixo, sabe? A porta do meu quarto estava fechada, então eles ficavam ali no corredor, todos observando por baixo, que eles viam que tinha algo no meu quarto, então eles ficavam olhando assim por baixo do meu quarto. Eu saía para fora, o que estava acontecendo? Assim, Ruth, não sei, meu marido respondia, né? Não sei.
Estranho, esses gatos estão com um comportamento estranho. Eles estavam olhando assim por baixo do seu quarto. Parecia que eles estavam vendo algo assim no seu quarto. Aquilo me arrepiava. Ai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu já estava com a sensação que tinha movimentação no meu quarto, que eu não estava só. E agora fica essa pequena plateia olhando por baixo da porta do meu quarto. Ah, não, tem coisas estranhas. E aí, ok, não sei, tudo bem. E aí o tempo ia passando. E essas movimentações não aconteciam todas as madrugadas, sabe? Então era assim, era só em vez em quando. E quando acontecia, abria a porta do meu quarto, tava lá aquela minha plateia, olhando. Era até engraçado de ver, mas mesmo assim eu me arrepiava, sabe? Aí teve uma vez que teve aquela movimentação toda. E aí quando... E a movimentação era interessante, sabe? Era aqui, ó, na direção da minha cabeça, sabe? Era sempre na direção da minha cabeça. Era bem, sabe? Se sentia que tinha algo aqui, na direção da minha cabeça. E aí eu acordo de súbito de novo, assim, a hora que eu acordo de súbito, aquele milésimo, não chega nem milésimo, uma faísquinha de segundos, assim, que eu abro os olhos e eu falo, eu chego a dar um grito, eu dou um grito, que eu sou exagerada, eu dei aquele grito, porque eu vi, com os olhos físicos mesmo, eu vi assim, bem diante dos meus olhos, uma esfera, era uma esfera, do tamanho de uma bola de boliche, de cor rosa, mas sabe, uma cor rosa assim, mas uma cor sutil, vou te dizer assim, sutil que eu falo, lembra daquele filme, O Fantasminha Camarada? Você lembra do Gasparzinho? Ele era branco, mas ele era aquele branco sutil, né? Parecia uma névoa. É exatamente aquela, era uma esfera com esse rosa sutil, daquele estilo assim. E parecia que tinha uns números 7, eu não sei se eram números 7 gravados nessa esfera, era muito interessante. Mas foi assim, eu abri os olhos e vi aquela esfera, aí eu dei aquele grito, e aí desapareceu. Aí meu marido foi até meu quarto e falou assim, Ruth, o que aconteceu? Você deu um grito? Eu falei assim, nossa, mas eu abri os olhos e vi uma esfera aqui bem diante dos meus olhos. Ai, Ruth, mas de novo, porque os gatos também estavam aqui debaixo da porta observando. Assim, gente, eles estão vendo tudo. E aí foi. E aí, por diante, começou a acontecer outras histórias. Gente, por aqui, como esse vídeo já está um pouco longo, então eu vou continuar, ok? Vou continuar depois em outros vídeos contando mais histórias para vocês e deixando essas histórias registradas para mim também, tá? Então, se esse conteúdo te interessou, seja muito bem-vindo. Se não te interessou, não tem importância. Ok, se você não acredita também, ok, não tem importância, cada um está no seu patamar aqui, eu te respeito também se você não se interessou por esse conteúdo, mas se você ficou até aqui mesmo não acreditando, valeu a pena, eu também te agradeço. Agora, se você gostou desse conteúdo, então eu aguardo você no próximo vídeo. Tá bom? Então, um grande beijo e luz para todos nós.